Olá, olá! Olha eu aqui, mais um sábado, compartilhando com vocês mais uma historinha, mais uma curiosidade. É tão bom quando a gente conversa sobre a palavra de Deus, sobre Jesus, sobre as historinhas que aconteceram há tantos anos atrás, mas que nos ensina muito, né? Então, nós vamos dar continuidade à historinha que nós começamos a contar dos 4 jovens que foram para a Babilônia, né? Sadraque, Mesaque, Abednego e Beltesazar, que era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O nome deles foram trocados quando eles foram para lá. E nós aprendemos sobre a interpretação do sonho do rei que Daniel fez. Aí ele foi ser governador da província e foi ser chefe dos sábios. Os 3, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram trabalhar na província. E semana passada nós aprendemos sobre a fornalha de fogo, que eles foram livres da fornalha, que Jesus foi para a fornalha com eles, livrou eles. E hoje nós vamos aprender sobre a história de Daniel na cova dos leões. Isso! Como assim, tia Rose? Bom, vou contar para vocês. Lá naquela época, os homens tinham muitos ciúmes de Daniel. Não era mais o rei Nabucodonosor, era o rei Dario. E o rei Dario, ele gostava muito de Daniel. Daniel era um jovem muito inteligente, muito sábio, muito prestativo. Ele não é aquele tipo de pessoa que a gente fala assim, que todo mundo quer por perto, que é uma pessoa super legal. Pois é. Aí eles estavam com muitos ciúmes de Daniel, da amizade de Daniel com o rei, e esses homens foram e fizeram com que o rei fizesse um decreto que prejudicasse Daniel. Daniel, ele gostava de orar a Deus 3 vezes ao dia. O que é orar, tia Rose? Orar é conversar com Deus. E Daniel conversava com Deus 3 vezes ao dia. Aí esses homens agiram de má fé e falaram com o rei assim, para ele assinar um decreto dizendo que ninguém podia adorar nenhum outro Deus que não fosse o Deus deles, e que era proibido mesmo. Foi baixado um decreto, foi assinado pelo rei, e Daniel continuou orando ao Deus dele, porque Daniel, os amigos deles, eram fiéis a Deus. E nós, crianças, temos que ser fiéis e obedientes a nosso Deus, e não ficar adorando outras coisas, acreditando em outras coisas. Tem pessoas que acreditam em horóscopo, que acreditam em signos, que acreditam em pessoas que lê mão, que acreditam em coisas que contam que não são verdades. E Daniel continuou orando ao Deus dele, conversando com o Deus dele. E esses homens, quando souberam disso, correram e contaram para o rei que Daniel havia desobedecido o decreto. O rei foi e falou que era para ser feito o que tinha sido determinado. E o que tinha sido determinado? Que quem não cumprisse esse decreto era para ser jogado na cova dos leões. E automaticamente, quando caísse lá na cova, os leões iam comer a pessoa. Então Daniel iria ser jogado na cova dos leões e os leões iam comer Daniel, matar Daniel. Só que quando o rei assinou esse decreto, ele não lembrou que Daniel tinha um Deus, que era diferente dos deuses deles, porque eles tinham vários deuses, um monte de estátua de deuses. Nossa, muitos deuses. Eles talvez nem sabiam o que estavam fazendo, não sabiam nem o que significava aquilo. Mas Daniel sabia quem era o Deus dele.
E Daniel foi obediente a Deus. Imagina, crianças, se alguma pessoa má virasse e falasse para você assim: você não pode mais conversar com uma pessoa que você gosta muito. Vamos supor que você tem um amigo, ou um tio, um primo que você gosta demais e você fosse proibido de conversar. Não ia ser chato? Se você ama tanto a pessoa, você ia querer ficar conversando com a pessoa. Pois é, foi chato o que foi feito. Aí eles foram lá, pegaram Daniel e jogaram Daniel na cova dos leões. E passou a noite toda, o rei ficou no quarto dele inquieto, não conseguiu nem dormir, imaginando como é que teria sido. Será que Daniel está morto? Ou será que o Deus de Daniel salvou Daniel? Porque aí ele lembrou que Daniel tinha um Deus que era poderoso e que hoje ainda é poderoso. Quando foi de manhã cedo, o rei Dario correu para a cova dos leões e logo gritou: Daniel, Daniel, o seu Deus te salvou? Aí Daniel foi e gritou: oh, meu rei, eu estou bem, eu estou vivo. Pois é, crianças, o leão não fez nada, parecia mais um gatinho. Daniel deve até ter deitado assim no leão, porque o leão devia ser muito peludo, muito fofo, né? Igual a gente vê nos filmes ou no zoológico. Daniel deve ter deitado ali, ó, com a cabecinha na barriga do leão e deve ter dormido a noite toda abraçadinho, como a gente às vezes dorme abraçado com um gatinho, com um cachorrinho ou com um bichinho de pelúcia, não é mesmo? O leão não fez nada com Daniel. Quando o rei Dario chegou lá de manhã, Daniel estava lá, ó, vivo, com o leão do lado dele, mansinho, mansinho. Olha que Deus maravilhoso, crianças. E eu digo para vocês, Deus ama que nós oremos, ama que nós conversamos com Ele. E você pode orar baixinho, você pode orar falando alto mesmo, você pode orar só no seu pensamento, porque Deus, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe dos seus sentimentos, Ele é tão poderoso que Ele te conhece em todas as coisas. Ele conhece o que você pensa, o que você gosta, Ele conhece o seu coração, Ele te conhece, Ele sabe o que você quer, o que você não gosta, Ele sabe o que te faz triste, o que te faz feliz. Então eu te convido a partir de hoje a conversar com Deus todos os dias. Não precisa ser 3 vezes como Daniel fazia. Se você quiser, pode ser 3, pode ser 1, pode ser mais. Toda vez que você acordar, conversa com Deus, agradeça a Ele à noite, abençoe o seu dia. Quando você for dormir, converse com Deus. Quando você estiver com medo, converse com Deus. Quando você estiver feliz, converse, conte para Deus as suas alegrias. Todos os momentos são legais para conversar com Deus. A gente não só pede a Deus as coisas, a gente também conta para Ele as coisas que acontecem. E Deus está esperando você para conversar com Ele. Jesus está esperando você para conversar com Ele. E eles estão todos os dias, todos os minutos, todos os segundos do seu lado, com você, cuidando de você, esperando que você converse com Ele. Tá bom? Então hoje nós aprendemos o quanto é importante conversar com Deus, o quanto é importante orar e o quanto é simples orar. Orar é conversar, não são coisas repetidas, é você contar o que você quer contar, tá bom? Um abraço bem gostoso, bem carinhoso, bem aconchegante. E beijos para vocês. Eu abençoo vocês e a sua família. Até sábado que vem. Tchau!